Bom dia, meus amados irmãos, amigos, família, que prazer estar com vocês nessa manhã tão gloriosa. O Senhor nos permitiu ressuscitar, como eu sempre falo. Por isso vamos juntos, nessa manhã, adorarmos aquele que é digno de receber honra e glória. Amém? Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, nós te amamos. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder abrir os nossos olhos, poder desfrutar desse dia. Obrigado por tua misericórdia que diariamente nos renova. Obrigado pelas bênçãos que desde os céus o Senhor nos envia. Bênçãos que têm ordem de nos perseguir até nos alcançar. Nós te agradecemos por cada bênção, Senhor, que foi programada desde antes da fundação do mundo. Que entregamos esse dia em tuas mãos, declaramos um dia de vitória, um dia de céus abertos, um dia de derramamento do teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por cada pessoa que escutam esses devocionais, que elas, Senhor, aonde quer que se encontrem, possam ser alcançadas, abençoadas e transformadas pelo poder do nome santo de Jesus. Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. E nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar as boas-vindas uma vez mais a todos aqueles que começaram a fazer parte dessa família tão especial, a família dos devocionais do coração de Deus. E hoje vamos estudar algo que está lá em Mateus. Mateus capítulo 24, verso 13. Vamos ler apenas um versículo e vejam o que é que diz a palavra do Senhor. Assim nos diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou ler outra vez. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, Mateus capítulo 24, ele nos fala a respeito dos sinais da vinda de Jesus, dos sinais do fim. Jesus começa a explicar a respeito da destruição do templo e do que iria acontecer. E a palavra do Senhor nos fala que haviam alguns discípulos que estavam interessados em perguntar ao Senhor quando é que seria esse tempo. O tempo do fim. Jesus ele começa a mencionar tudo o que iria acontecer. Jesus fala que irá vir o espírito do engano, que virá guerras, terremotos, que virá fome, que haverá muita dor e que muitos perderiam a vida. E o Senhor Jesus começa a falar tudo isso. Só que ele também nos fala a palavra que nós acabamos de ler. Ele disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu quero, queridos, me centrar nessa palavra. A palavra perseverança. Perseverança. Sabe por quê? Porque um dos valores que Deus mais aprecia em nós é a perseverança. Nosso Deus deseja, queridos, que sejamos perseverantes. E se você prestar bastante atenção ao texto que eu acabei de ler, lá de Mateus capítulo 24, verso 13, você vai perceber que não há espaço nesse texto para desculpas. Nós somos muito tendenciosos às desculpas. Quando não damos 100% da nossa atenção ao Senhor, ou quando nós nos descuidamos, ou quando estamos desanimados, nós sempre buscamos desculpas e justificativas. Porém, o Senhor não está dizendo que você não pode falhar. Veja bem, preste atenção. Deus não diz que nós não podemos falhar. Ele não diz que não podemos cair. Porque Ele sabe que em nossa humanidade nós cometemos erros, nós falhamos. Muitas vezes desanimamos, mas o Senhor, o que Ele está dizendo aqui é: mas aquele que perseverar até o fim. Veja, é aqui onde eu falo que não temos espaço para desculpas. Se caiu, querido, levante. Você tem que perseverar até o final, porque não existe espaço para nenhum tipo de justificativa, nenhum tipo de desculpa. Mas o que eu faço se no meio do caminho eu tropeçar? O que eu faço se enquanto eu vou chegando ao momento final da minha partida desse mundo, no momento que eu estou praticamente indo, por algum motivo eu me desmotivo? Sabe o que o Senhor te diz? É necessário permanecer até o final. Não temos espaço para desculpas, porque é necessário, queridos, que nós sejamos perseverantes, mesmo em meio ao que estamos vivendo.
O Senhor diz, eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio, preste atenção nisso, que eu estou lendo o texto, mesmo em meio a rumores de guerra. Eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio aos ataques, mesmo em meio às crises. Eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio ao engano. O Senhor te diz, eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio aos terremotos. Eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio à dor. Eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio às tribulações que se apresentam em sua vida. Eu quero que você seja perseverante, mesmo em meio à convivência com pessoas que te aborrecem. Eu não estou exagerando, queridos. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo todo o contexto que a palavra do Senhor nos diz. O versículo 10 diz que muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Veja o que é que diz o verso 11. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. O que o Senhor está dizendo, meu querido, é que haverá uma crise que vai buscar desmotivar. O objetivo dessa crise é desmotivar todo mundo, o mundo inteiro. E aqueles que decidiram viver para Cristo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. É aí aonde vem o mas. Tudo isso vai acontecer, mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, queridos, a perseverança é essa força interior que nos permite chegar até o fim das coisas que começamos a empreender. E à medida que vamos avançando nessa caminhada, virão situações difíceis, mas essa força que se produz em nós por meio do Espírito de Deus, essa perseverança que apesar do que vivemos ou enfrentamos, ela é nossa obrigação, porque é nossa obrigação permanecer e desenvolver essa perseverança, essa esperança no Senhor. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Amados, Deus nos pede permaneçam. Não existem desculpas, não existem justificativas naquele grande dia de chegar diante do Senhor e tentar se explicar o porquê de não havermos seguido em frente. Existem duas virtudes que nos ajudam a sermos perseverantes. Sabe quais são elas? Motivação e valor. Motivação e valor. O apóstolo Paulo foi um desses, e ele pode falar com autoridade quando ele nos ensina o que é ser perseverante. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu leio a história do livro de Atos, a história que está lá no livro de Atos, capítulo 14, nos mostrando o que aconteceu com Paulo, eu me faço uma pergunta. Qual era a motivação de Paulo para enfrentar tantas coisas e mesmo assim permanecer? Qual era a motivação desse homem? Porque ele foi um homem como eu e você. E vejam o que aqui nos diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 14, verso 19, diz o seguinte: então, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, tendo persuadido as multidões e havendo apedrejado a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, eles voltaram para Listra, a Icônio e a Antioquia, renovando então o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que por meio de muitas aflições entremos no reino dos céus. Aleluia. Quando eu leio essa história, sabe, que apedrejaram a Paulo. Paulo foi deixado no chão, arrastado e tido como morto.
Queridos, ele não levou uma pedrada. A multidão que estava ali presente, cada um correu pedras e apedrejaram um homem que não era alto, era um homem baixinho. Apedrejaram ao ponto... Vocês conseguem levar a sua mente a entender o que é uma multidão jogando pedras em cima de uma pessoa com o intuito de matar, ao ponto de aqueles que estavam ali, que queriam matá-lo, olharam para aquele corpo pequeno, franzino, tirado ao chão, arrastaram ele para fora da cidade, querido, porque eles deram Paulo como morto. Eles não arrastaram e deixaram o corpo lá para que ele se recuperasse. Eles arrastaram, queridos, porque eles tinham certeza que Paulo estava morto. Eles pensaram que ele estava morto. Mas a Bíblia registra que ele se levantou. Que ele se levanta, querido, daquela quantidade de pedras que ele levou. E no dia seguinte, ele não esperou se recuperar das feridas, do inchaço. Ele não esperou. No dia seguinte, ele seguiu pregando o evangelho. E depois de anunciar o evangelho em Derbe, a Bíblia diz que ele voltou para aquela cidade onde ele havia sido apedrejado. E ele voltou, querido, para trabalhar para o Senhor como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Quem aqui já tomou uma pancada e ficou com aquela parte roxa do corpo? Vocês imaginem a quantidade de pedras que ele recebeu no corpo. Ele não esperou, meu irmão, que tivesse curado aquelas feridas, que o inchaço tivesse diminuído. Ele no outro dia começou a pregar e a ensinar. Paulo, meu irmão, ele foi animar os irmãos. Ele levantou, pregou e voltou para animar aqueles irmãos que haviam visto que ele tinha sido apedrejado. Mas esses irmãos, queridos, eles não receberam uma pedrada sequer. Eles apenas viram e se desanimaram. Você sabe o que é isso? Aqueles que não apanharam foram os que ficaram desmotivados. Os que não sofreram nada se desanimaram. Mas Paulo, que havia sido o sofredor, o que tinha passado por aquilo, Paulo, que foi o que sofreu, ele voltou para encorajá-los. E eu me pergunto, qual foi a motivação do apóstolo Paulo para ser perseverante? Depois de haver sido apedrejado, depois de haver sido humilhado, depois de haver sido ridicularizado. Pessoalmente, se eu conhecesse o apóstolo, eu iria perguntar: Paulo, o que é que te motiva a seguir em frente? Trazendo para o nosso contexto, o que é que te motiva a seguir perseverante? Porque veja o que você tem passado. Esse evangelho tem trazido muitos problemas para a sua vida. E hoje em dia muitas pessoas às vezes dizem: eu comecei a ser crente, eu comecei a seguir a Cristo, mas eu tenho tido tanto problema, é melhor que eu renuncie, é melhor eu não seguir. Queridos, a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa coroa, queridos, não pode ser comprada com nada. Ela não pode ser comprada com dinheiro, porque nós estamos falando de vida eterna e salvação. Seja fiel, porque aquele que persevera até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu imagino que a motivação de Paulo era essa recordação do que era ser perseverante. Porque Paulo com certeza se lembrava de quando o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Quando ele teve essa experiência de ter o próprio Cristo pregando o evangelho para ele. E eu tenho certeza que ele pensava: eu tenho que honrar esse chamado, eu tenho que honrar essa aparição. Para mim, umas poucas pedradas não significam nada. Para mim não faz nenhuma diferença que falem mal de mim nas redes sociais. Eu não me importo com quem me acha feio ou bonito. Eu não me importo com quem me dá ministério ou com quem tira ministério. Eu não me importo. Queridos, reflexione, pense. Qual é o motivo da sua desmotivação? Qual é o motivo do seu desânimo? O que é que está fazendo você desistir? Paulo nos mostra a sua motivação. Ele seguia mesmo em meio aos ataques físicos no seu corpo. E eu te pergunto, qual é a sua motivação? Se você quer ser perseverante, busque algo em que se apegar. O seu alvo é Cristo.
Procure na sua vida alguma experiência que você tenha vivido e que ela sirva como um selo que vai fazer você recordar nesses momentos difíceis e vai fazer com que isso seja um aviso. Você tem que ser perseverante, veja o que eu já te dei. Amém? Pai, eu te agradeço por tua palavra em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser perseverante até o fim. Nos ajude, Senhor, a recordar aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, se cuidem muito. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.